Bom dia! Depois de algum atraso, vamos lá, senhas diárias, para o dia de hoje, dia 13 de maio de 2023, um sábado, 35º dia após a Páscoa, contando o domingo da Páscoa. 13 de maio, alguns lembram logo da absolvição da escravatura em 13 de maio de 1888. Será mesmo que houve abolição da escravatura no Brasil? Sabe, primeiro aquele ato da princesa Isabel, que era a governante de fato. O imperador estava muito ligado em outras coisas, até deram uma escondida nele para ele não se envolver nisso. Aquela lei da abolição foi de extrema má vontade. O Brasil não queria. Ele foi o último país ocidental, o último país de alguma importância a abolir a escravatura. Fez isso por pressões internas e externas. A nossa elite agrária, econômica e política no Brasil já era muito atrasada naquela época, em termos de pensamento humano. Sempre foi uma elite muito egoísta. Embora nos outros países, claro, as elites tivessem interesses egoístas, mas pelo menos cediam um pouco, eram um pouco mais cultas, né? As elites brasileiras nunca se preocuparam muito com leitura, conhecimentos humanos, conhecimentos filosóficos, nunca. Não quer dizer que toda elite, mas sim, a grande parte é extremamente inculta e egoísta. Não podemos esquecer dos abolicionistas aqui dentro do Brasil, inclusive o negro ex-escravo, já tinha sido liberto, Luiz Gama. Alguns lugares, as próprias prefeituras, digamos assim, das cidades, já estavam libertando os seus escravos. Não era mais possível aquele regime. Bom, vamos para o título para hoje, e que também, sim, inclui essa questão política e econômica da escravidão. Os caminhos de Deus Javé, que é libertador dos escravos. Não esqueçam, é daí que nasce a religião judaico-cristã, da Páscoa, da libertação dos escravos. Os caminhos deste Deus Javé são sábios e amorosos. Como é que vai conviver com a escravatura? Não é simples de entender isto, só se a gente apaga Deus Javé e cria um outro Deus egoísta, da prosperidade, né? Os caminhos de Deus Javé são sábios, não quer dizer espertos, são sábios, não espertos, e amorosos, não egoístas. O primeiro versículo para o dia de hoje, dia 13 de maio de 2023, sábado,
vem do apóstolo Jeremias, capítulo 3, versículo 9. Eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo, diz o Senhor. E o segundo versículo vem da carta aos Hebreus, escrita por Paulo. Hebreus, ele chamava os judeus, membros da igreja cristã, convertidos. Capítulo 4, 16. Aproximemo-nos do trono da graça. Graça não é uma mágica, graça é o amor de Deus, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos esta graça para ajuda no momento oportuno, quando nós necessitamos nos alimentar deste amor, desta comunhão, desta esperança. E a oração é escrita por mulheres cristãs da Polônia. Isto deve fazer parte de um dos cultos já realizados. Anualmente são realizados cultos pela unidade da igreja, dos cristãos, das cristãs, e são sempre cultos elaborados por mulheres. Então a oração hoje é escrita por mulheres cristãs da Polônia. Nós te agradecemos porque quando estamos no chão, nos consolas em nossa aflição. Esperas por nossa conversão quando de ti nos afastamos. Como estávamos afastados, todos os seres humanos, de Deus Javé, Deus libertador dos escravos, quando ainda mantínhamos escravidão. E vamos falar a verdade, hoje de manhã eu vi a notícia que o agronegócio no Brasil está cheio de trabalho escravo ainda. Claro que muito bem escondidinho, né? Feito tudo ali entre as quatro paredes dos fundos das fazendas. Dá-nos tal fé que nos ajude a dizer ultimamente: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Tem gente que ora assim: seja feita a minha vontade. Dá-nos tal fé a ponto de dizer: seja feita a tua vontade. O primeiro texto bíblico vem do Evangelho conforme João, capítulo 6, versículos 62 a 69. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne agora é vista como o egoísmo, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, não são egoísmo. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles, discípulos no caso aqui, não criam e quem o iria trair. Ele está se referindo a discípulos e Judas ali, né? E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai, por Deus, que seja uma revelação no coração, uma transformação da vida inteira, a morte do egoísmo, do egocentrismo, da ganância. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que Jesus disse, Deus vê o coração de vocês, não só a carne. Não adianta ficar dizendo Deus, Deus, Jesus, Jesus, e no fundo, Jesus perguntou aos discípulos, às discípulas:
Vocês também não querem ir embora, me abandonar? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, o enviado, o Messias. Que a palavra é vida, sabedoria, amorosa. Para quem nós iremos, senão a ti? E o segundo texto é Provérbios, capítulo 9, 1 a 18. Como já disse sempre, o livro de Provérbios é um livro de anotações, de conselhos, de pensamentos. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas colunas. Matou animais para a refeição, fez um almoço, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Então enviou servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, as servas dizem: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Ela disse: venham todos os que não têm bom senso e deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome. Não repreenda mais esse zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e este o amará. Instrua o homem sábio, ele será mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, não ouvirá as palavras e sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução, ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas trazem espíritos de morte, e os seus convidados desse pão e desse vinho roubado são convidados às profundezas da sepultura. Eles já vivem como mortos, assim, na sua ignorância, insensatez, falta de entendimento e principalmente falta de amor, falta de empatia, falta de sensibilidade. Um bom dia a vocês, estejam todos bem. Vamos ao título de novo. Os caminhos de Deus Javé são sábios e amorosos. Um abração.